Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de agosto de 2024. Nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública. E o tema de hoje é desse livro, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o capítulo do nosso estudo de hoje é o capítulo 53, né? Em louvor da caridade. É o capítulo que a nossa irmã Vera Isaura vai conversar conosco. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura do preparo e depois fazer a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, pequenininho, Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição aberta foi essa aqui, que tem como título És como te vês. E ele começa a indagar para nós aqui. Como te vês? Se te vês infeliz, chamas a infelicidade para perto de ti. Se te vês arruinado, a ruína passa a ser tua companheira. Se te confessas descrente, a descrença se firma dentro de ti. Mas se te vês saudável, a saúde se instala em ti. E se te afirmas feliz, a felicidade te faz companhia. Mas o que é a felicidade? Felicidade é ver em tudo um ensinamento, na perda um ganho maior, nos sentidos do corpo, preciosos dons, na ação, uma fonte de riqueza, no lar e nos amigos, uma bênção, e no existir, uma sublime oportunidade dada por Deus. Como te vês, assim és. Na lavoura, o lavrador sente o aroma conforme o que planta. Então, amigos, aqui reunidos mais uma vez, para exercitarmos o Evangelho de Jesus e que possamos estar atentos, que possamos estar espertos para absorver as lições que a nossa amiga hoje nos trará. Abençoe a nossa amiga Isaura, que ela possa trazer para nós fruto dos seus estudos, da sua perseverança na doutrina e que possamos aproveitar muito essa noite de hoje. Graças a Deus. Bem, minha amiga Verinha, a palavra está com você, tá? Você tem até 7h30, pode precisar de mais uns 5 minutinhos, pode ir até 7h35, tá? Para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós, tá bom? Liga aí teu microfone, hein? Ah, é verdade, já tínhamos esquecido o microfone. É, que assim seja, né? Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, harmonizando nossos pensamentos. Então, esse texto, como a Rose disse, né, do livro Lampadário Espírita, em louvor da caridade. É um texto que ele fala bem desses sentimentos, né, de egoísmo que atrapalham um pouco as nossas questões de espontaneidade, porque, na verdade, a caridade deve ser espontânea, né? Aquela questão de que a gente faz as coisas, ajuda as pessoas para ir para o céu. Ai, Deus está vendo, a espiritualidade está vendo, ainda está muito incutido em nós, né? Está muito entranhado nas questões que a gente veio vivendo durante muitos e muitos séculos aí, fazendo as coisas para que Deus veja. Então, a espontaneidade ela é fundamental para que a gente tenha uma caridade real, como ele diz aqui, a alma da vida, né? Que ele diz que a caridade, a alma da vida, é a mais alta conquista que o homem poderá lobrigar. Quer dizer, é uma conquista que vai ficar natural, vai sair naturalmente de nós. Ou pelo menos a gente está nesse exercício. Em certos momentos ela ainda não sai tão naturalmente, né? Você vê que
Miramês, eu fui ver lá em Miramês, ele fala sobre a espontaneidade pela qual devemos nos interessar é aquela que nasce nos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal. Quer dizer, essa espontaneidade, ela vem dos nossos sentimentos, dos nossos melhores sentimentos, né? No caso da caridade. Então, tudo que vem, que nós trabalhamos para que a gente melhore, é exatamente a espontaneidade. A espontaneidade, que vai diferenciar aqui, como ele diz, mais nobre do que a generosidade e a filantropia é o coroamento de ambas. A caridade é o coroamento dessas duas. Filantropia. Às vezes, a pessoa se desvia do objetivo da filantropia que se propôs a fazer e, e a coisa fica tão mecânica e tão tipo comercial, digamos assim, né? Não fica tão real, não sai tão com tanta generosidade como a caridade verdadeira que sai do nosso coração. Então, a caridade, ela tem início em singelos atos de bondade e se desdobra em lances de renúncia que assinalam a magnitude do caráter humano. Quer dizer, né? São pequenos gestos que a gente faz espontaneamente, que cada um de nós em determinados momentos, situações que surgem na nossa caminhada, a gente vai fazendo aquilo porque no nosso coração a gente sente aquela alegria de fazer, né? Não porque a espiritualidade está vendo, porque eu vejo muitas pessoas dizer assim, eu tive uma doença, porque eu ajudo tanta gente. Pô, quando a pessoa pensa dessa forma, já não é uma coisa tão espontânea assim. Parece que faz, tipo, eu mereço ter saúde porque eu sou boa, eu faço muita caridade, ajudo um monte de gente, e não é essa a finalidade, né? É como diz lá em cima, alma da vida. Eu achei tão lindo quando coloca essa palavra, alma da vida, a caridade. Por quê? Porque ela nos dá alegria, ela mexe com o nosso organismo e nos faz irradiar para todo o nosso corpo físico coisas boas quando a gente faz uma caridade real que vem do coração, e não porque eu estou fazendo por isso ou por aquilo, né? Com segundas intenções, que na maioria das vezes nós nem sabemos quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Então, ele diz também que não apenas virtude teologal, é o resultado do exercício do amor. Então, quer dizer, virtude teologal, aí eu vi lá, por acaso, no outro texto, ele fala disso mesmo, das virtudes teologais, que são infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornarem capazes de proceder como seus filhos e assim merecerem a vida eterna. Isso é o que as religiões sempre pregam, né? A questão do medo. Você vai fazer, né? Porque Deus quer que você faça isso. E se Deus quer, você vai fazer para que agrade a Deus. A gente começa, de repente, fazendo isso, para agradar a Deus. Depois, sente uma alegria tão grande de estar sendo útil, estar sendo verdadeiro com as outras pessoas, passando uma palavra amiga, né? Ou num trabalho, como, por exemplo, o trabalho que nós temos lá no CEOI aos sábados, com moradores de rua. Poxa, é um trabalho tão bonito, né? Um trabalho que a pessoa só se gostar mesmo de ficar feliz com aquele trabalho, ela vai se dispor a fazer. Porque se ela não gostar, existe uma questão de muitas diferenças, diferença de aparência, de palavra, pessoas que falam muita bobagem, e a gente saber entender o grau de entendimento daquele companheiro e não bater de frente com ele, mas dar a ele um carinho, né? Uma palavra de auxílio, uma orientação. Isso tudo é caridade.
Porque caridade não é só o prato de comida que a gente oferece, não, mas principalmente o que sai lá de dentro, do fundo do coração, com compaixão, de saber que aquela pessoa, meu Deus, tem um caminho longo ainda, e caminho que ele vai ainda machucar muitos pés, sabe? Ainda vai pisar em muita pedra. A gente vê nitidamente. Por mais que a gente queira passar uma coisa boa para o companheiro, num trabalho do Domingo de Luz, num trabalho que é o outro, né, Luz do Viver, a gente não vai conseguir que ele mude rapidamente. Isso é uma coisa lenta, como foi com a gente. Nós também fomos devagar até poder entender um pouco mais do sentido da vida, do porquê que nós estamos aqui. Antigamente a gente achava que estava aqui só para festa, né? Para alegria, oba-oba, beber todas, brincar bastante, ser feliz. Para a gente era isso, ser feliz. E, na verdade, a gente construiu, deixou de fazer uma boa plantação, de repente, no passado, por conta dessas ideias, de achar que a vida era só isso. E é muito mais, né? Igual a música, é muito. A vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. E é verdade, é muito mais. Assim como a doutrina espírita é muito mais do que ela tem nos apresentado. E que cada dia, conforme a gente vai abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, purificando um pouco mais nossos instintos, né, digamos assim, né? Para que eles realmente fiquem sentimentos mais puros, leva tempo. Isso não é de um dia para o outro, né? Então, essa virtude teologal faz com que as pessoas pensem que nós fazemos as coisas para Deus só, né? Ah, eu faço para Deus. Deus já nos criou com toda a potencialidade. Quando a gente descobre essas potencialidades, o que a gente tem que fazer? Procurar trabalhar para que seja útil. Tudo que a gente traz, a bagagem que nós trazemos de outras vidas, passar para os nossos companheiros de caminhada, aqueles que nós encontramos por aí. Então, ele vem falando também aqui, o Joana de Ângeles fala assim, é a antítese do egoísmo, a caridade. Então, a gente observa que muitas vezes a gente está ainda equilibrando o egoísmo com a vontade de ajudar. E a gente fica preso, não vai além, não fica assim, não dá tudo que a gente pode dar. Não estou falando nem de bens materiais, não, de coisas materiais, não. É de sentimento mesmo. Por que não encostar, pegar a mão de uma pessoa que está caída no chão e falar uma coisa boa? Por que não a gente, quando está dirigindo um carro, porque o trânsito você vê muito a falta de caridade o tempo todo no trânsito. Nossa, inclusive, né? Porque às vezes alguém te pede passagem, você está com pressa, não. Aí chega para frente, não deixa o outro carro entrar, está pedindo ali para entrar. São pequenas coisas que a gente vai observando que nós não somos tão caridosos assim. Principalmente quando se coloca essas situações do dia a dia, porque são situações que mostram exatamente, primeiro eu, depois o outro. Dentro da casa espírita é o exercício que a gente faz. Lá fora é que é a prova real. É a prova de que a gente conseguiu ou não, né? Então, aqui ele compara o egoísmo com um câncer, como se fosse um câncer responsável pela derrocada da sociedade. E é o que nós vemos o tempo todo, né? É o estímulo vivo da fraternidade que ligará homens a nações numa só família, qual o imenso rebanho sob o comando de um único pastor. Isso é o quê? A caridade. Quando a gente deixa de lado o egoísmo, a nossa personalidade, tipo, primeiro eu, né? Eu, meus filhos, meus netos, minha família, depois os outros. E não é assim, a gente sabe que a qualquer momento
meus filhos, meus netos e minha família poderão ter uma coisa lá na frente, melhor. Mas naquele momento, aquela pessoa está precisando ali agora. Mas às vezes a gente não pensa assim, né? Então, a caridade, ela dá-se, quando ela dá, o egoísmo. Não, enquanto a caridade dá, o egoísmo toma. E quantas vezes a gente está oferecendo as coisas, ou muitas pessoas, principalmente, né, os grandes líderes aí, de governadores, prefeitos, né, presidentes e tal, a gente observa que muitas vezes é uma função deles muito bonita, que é para dar muita atenção, por quê? Porque são muitas pessoas que ele está auxiliando com ideias, com leis, com muitas coisas que vão facilitar e dar uma certa dignidade às pessoas. Só que o egoísmo acaba tomando em vez de dar, porque ele quer as porque ainda não percebeu muita coisa, ainda não tem assim uma visão mais caridosa, de caridade mesmo, porque o trabalho que essas pessoas, líderes, deveriam fazer é a caridade. Já que são remunerados para isso, imagina se tivesse que fazer mesmo a caridade sem remuneração. Aí ficaria muito mais difícil fazer, né? Eu acho até que esses cargos deveriam ser voluntários, pessoas que trabalhassem sem ganhar nada. E eu te garanto que não ia ter mais roubo. Por quê? Porque a pessoa não ganha. Então, não é em busca do dinheiro, de ter mais, que o cara vai se candidatar. Ele vai procurar fazer o melhor, né? E não só em época de eleição, que isso é muito importante também. Então, ele diz aqui que a caridade se sacrifica. A caridade se sacrifica. Por quê? É o que eu disse. Às vezes você deixa de dar uma coisa. Eu tenho uma companheira que ela dizia: meu marido era muito bom com todo mundo, mas tirava da nossa casa para dar para os outros. Eu não acho isso bom. Isso não é bom. Ele tirar dos filhos para dar para os outros. Ele não tirava dos filhos. Ele sabia que ele era uma pessoa que trabalhava e que tinha condições de lá na frente comprar uma outra coisa, comprar outra vez alguma roupa, alguma comida para os seus filhos. E naquele momento, quem vinha pedir a ele para ajudar estava precisando naquele momento. Então, eu nunca vi o marido dela, dessa pessoa, que os dois já partiram dessa vida, mas ele era uma pessoa generosa, muito generosa. O que ele tivesse, ele dava. Então, ele se sacrificava, porque sacrificar dentro de casa uma situação fazia com que ele realmente estava se sacrificando para auxiliar alguém que precisava naquele momento. Porque quando alguém nos pede, ou a gente vê uma situação num determinado momento, é naquele momento que nós precisamos ajudar, entendeu? E não colocar empecilhos tipo, não, vou ajudar se limpar um quintal para mim, vou ajudar se. Porque, primeiro, a cabeça de cada um não é igual à nossa. Cada um pensa de um jeito. E a debilidade, a falta de orientação, a falta de alimento desde criança, não faz o organismo funcionar normalmente. A gente sabe disso, né? Então, a caridade se sacrifica e o egoísmo sacrifica o outro. Quando a gente tira um dinheiro de uma merenda numa escola, quando a gente que trabalha numa instituição de médica, né, num hospital, numa clínica, e que pega gases, esparadrapo e leva para casa, né? Quando a gente trabalha num colégio e pega as folhas de papel lá, antigamente era papel aquele de encapar caderno. Quantos levavam para casa? Professores, coordenadores, né? Levavam
para casa ou para outra instituição, porque eu já vi companheiros dentro da casa espírita dizer assim, pode usar que isso aí é do governo, é da prefeitura. Que coisa horrível, gente. Mas a gente não observa essas pequenas coisas, porque a gente está sacrificando. Nós vemos companheiros aí que montam um mini hospitalzinho, uma coisa assim, para auxiliar dentro de uma comunidade as pessoas, e tiram dos hospitais, né, para botar dentro daquela criação que ele fez lá para ajudar. Mas com que intuito ele faz isso? Geralmente, para pegar pessoas, simpatizar, né, com ele. Ah, fulaninho é muito bom. Ele ajuda um monte de gente aqui na comunidade, ajuda muita gente. Por quê? Por que será? Né? Então, quando você diz assim, o filho do pobre não pode estudar, não deve ir para a faculdade, não deve estudar e se esclarecer, por que será? Porque ele precisa ser comandado, ele precisa acreditar no que o outro, que tem mais intenções, quer que ele acredite. Então, é muito triste isso, não ver o outro como igual. Se o meu filho precisa estudar e ir para uma faculdade ou fazer cursos ou se aprimorar mais intelectualmente, por que que o filho do pobre não pode? Ele não pode por quê? Porque cada vez que tem mais filho do pobre, sem pobre e sem instrução e sem um entendimento mais aberto, muito mais fácil a gente manipular, né? É triste isso, essa forma de ver as coisas. Então, a caridade, ela dirige, o egoísmo domina, que é esse caso, né? A caridade, ela orienta. Quantas vezes a gente, dentro da nossa casa, com uma companheira que está ali fazendo uma limpeza, cozinhando, né? Um companheiro que está limpando o nosso jardim, tal, a gente conversa e pergunta, né? Ou ele se abre com alguma situação e a gente aproveita para orientá-lo. Poxa, você parou de estudar por quê? Por que tu não volta a estudar? Ah, não dá não, tem que trabalhar muito. Tudo bem, mas deixa a parte da noite para estudar. Mas não pare de você buscar informação, porque a cabeça, a nossa mente, ela precisa estar sempre conectada com tudo, para que a gente possa caminhar com mais tranquilidade na vida. E nós que somos espíritos, que sabemos que nós vamos retornar, não é tão bom retornar com mais conteúdo? Você vê, nós todos aqui devemos ter dito não durante muito tempo a Jesus, a doutrina espírita, mas hoje a coisa se encaixa tão bonitinho com a gente, por que será? Porque em algum momento aquilo entrou, ou nós tivemos alguém que nos apresentou, e a gente partiu e voltou nessa já com uma outra visão. Demoramos a chegar na doutrina às vezes, né? Nessa mesma encarnação aqui. Aí, quando a gente chegou e que se deparou com essas coisas maravilhosas, com o livro dos Espíritos, com as questões que te esclarecem, poxa, é uma bênção. Aí a gente se sente, eu estou em casa, é aqui que eu quero estar, né? Mas para a gente estar em casa e estar com esse conteúdo em nós, a gente precisa ir botando esse conteúdo para fora, que as pessoas olhem para nós e vejam, poxa, aquela pessoa ali tem uma luz, tem uma coisa boa, né? Tem um bom senso na hora de falar, não faz críticas. Aí chega para nós para conversar e a gente ouve. Por quê? Porque a doutrina sempre diz para a gente aprender a ouvir e falar menos, né? Às vezes a gente fala muito também, quer mostrar que sabe, né? Eu espero alguém me perguntar alguma coisa. Eu tenho muitos parentes, porque a minha família, Menezes conhece, né? É uma família católica, mas católica praticante, atuante.
sabe? De cursos, de tudo dentro da igreja eles participaram. Hoje já nem tanto. Estou com uma tia de 103 anos, minha tia, irmã mais velha da minha mãe, que era uma mulher culta, lia muito, me emprestava livros, não gostava do espiritismo. Aí um dia que eu virei espírita, né, ela falava assim: Ô, minha sobrinha, você é a primeira espírita na nossa família. Aí eu falei: pois é, né? Estou aqui, a senhora agora vai saber o que é o espiritismo. Então eu saía da minha casa, eu saía do trabalho, ia lá tomar café com ela, sempre. E os anos foram passando, né? E a gente conversando. E ela falou: ah, meu Deus. Um dia eu peguei ela, minha tia, a Celi, querida Celi, quem conheceu sabe, a pessoa boníssima que era, lá do José o Carpinteiro. Celi e a minha outra tia, duas de 98 anos, 97, a Celi com 80 e eu era jovem, um pedaço. Aí botei o filme Nosso Lar, né, para a gente assistir. Foi logo que surgiu o filme Nosso Lar. Aí eu botei lá na televisão. A minha tia ficou colada na televisão, assim, prestando uma atenção, a outra desligada, nem prestou atenção. E a Celi, que já era espírita, né? Também prestou atenção. Aí, quando acabou, minha tia, que hoje está com 103 anos, falou assim: ah, já sei para onde eu vou para o nosso lar. Né? Então, ela mudou completamente a concepção dela do espiritismo. Ela falou: ah, eu não sabia que eu achava que espiritismo era outra coisa, que fazia mal para as pessoas, né? Porque antigamente era assim mesmo. As pessoas tinham essa ideia. Hoje, o tempo foi passando, o espiritismo foi aumentando os adeptos, muita gente foi se identificando, procurando saber o que era para se consolar, e viu que o espiritismo não é nada disso, muito pelo contrário, é para auxiliar a pessoa, fazer nascer em nós, no nosso coração, a caridade, que às vezes a gente achava que estava fazendo, mas não é bem uma caridade real, né? Era uma caridade para ir para o céu. Hoje não, a gente faz por amor mesmo, que a gente está construindo esse amor no nosso coração. E aqui ele diz que a caridade expõe o amor, o egoísmo impõe o jugo. Olha que beleza, e é mesmo, né? A caridade expõe o amor. Quando a gente faz alguma coisa, o outro sente que é amor. Se não for amor, a pessoa sente. Numa mesa mediúnica, quando o esclarecedor fala, o espírito sabe o que ele está falando. Sente exatamente por que que ele está falando, se ele só decorou aquilo, se ele estudou e está botando só para fora aquilo que ele estudou. Porque a gente precisa falar e sentir realmente. Dá uma alegria tão grande quando a gente faz uma coisa que o outro fica feliz, não importa o que seja, às vezes uma coisa boba, mas a pessoa às vezes. Olha, outro dia, uma amiga da minha filha foi lá, né, no nosso trabalho, aí falou assim: ah, vim trazer bolo e café para vocês. Ela é um amor, é lá da igreja da minha filha, né? São amigas, e ela é muito engraçada, assim, bem espontânea, né? Uma moça, uma gracinha. Ela. Aí ela, vim trazer café e bolo para vocês. Eu falei: é mesmo? Do nada, sabe? Olha que bonitinho. Aí ela tirou de dentro da bolsa o bolo maravilhoso, uma garrafa térmica que parecia um vestido de gala. Eu nunca vi uma garrafa térmica daquela. A garrafa térmica, assim, preta, com dourado na borda. Falei: gente, isso é uma garrafa térmica ou um vestido de gala? Parecia um vestido. Eu fiquei encantada com a garrafa térmica dela. Aí ela riu a beça, ela falou assim: ai, tia, comprei ali não sei aonde, não sei o que lá. No meu aniversário, adivinha o que ela me deu? Uma garrafa térmica. Não era aquele vestido de gala. Ela falou: ah, não encontrei o que eu queria, mas me deu uma garrafa térmica tão lindinha, cheia de coraçãozinho. Eu fiquei tão feliz, sabe? Porque a pessoa faz com carinho, né? E você sente que aquilo é real.
né? Não é uma coisa forçada para me agradar. Por que que ela tinha que me agradar? Depois eu até soube que o dia do aniversário da mãe dela, que já faleceu, era o mesmo dia do meu aniversário. Então, de repente, aquilo deu, né, uma alegria que ela. Eu conheci os filhos dela e o menininho falou para mim, tão educadinho: "Oh, que bom conhecer a senhora. Eu gosto de conhecer a mãe das amigas da minha mãe." Garotinho, bonitinho. Aí, posso chamar a senhora de vovó? Eu falei, pode, claro que pode. Então, você vai vendo que é uma família harmoniosa, que já passa para a criança aquela palavra doce que ela deve dizer, né? Eles são muito gentis. Ainda existem muitas pessoas assim, verdadeiras, né, que fazem a coisa com muito carinho e você sente o carinho. Porque o amor, como diz aqui, né, a caridade expõe o amor. Quando a gente é caridoso de verdade, isso é uma luz que sai, que ilumina onde a gente anda. E as pessoas que precisam dessa luz percebem, veem a gente passando, né? Então a gente precisa trabalhar realmente, como Jesus falou, deixe brilhar a vossa luz. E realmente é esse amor que parece que a gente ainda tem tão pouco, né? Está trabalhando isso, com certeza. A gente não pode ter pressa, mas precisa ser mais autêntico, como disse ali Miramês, sobre a autenticidade. Porque ser autêntico dá alegria a quem recebe e a quem dá, né? Aqui ele diz assim também: ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, começando pela caridade contigo mesmo. Isso aí, caridade conosco. Qual é essa? Qual seria a caridade conosco? Aquela caridade que as pessoas, que nós não percebemos, que não fazemos conosco, quando a gente fica irado, irritado, né? Sai do prumo, porque isso está fazendo mal a quem? É aquela questão, né, do carvão que a gente joga no outro. A nossa mão vai ficar suja primeiro, antes do carvão atingir o outro. Então, a raiva que às vezes nos dá no trânsito, em alguma situação que a gente dá vontade de pá, botar a boca para fora e xingar, né? A gente faz mal para quem? Para nós, nosso organismo. Olha, dizem que a vesícula e o fígado são dois que são muito atacados pela raiva, pela irritação. São dois órgãos do corpo. Você vê que muitas pessoas tiram a vesícula. Eu, inclusive, tirei. E aquele tal de gordura no fígado, que muitos de nós já têm, isso é uma energia que vai se acumulando, a energia negativa. Que quando a gente tem raiva, fica irritado, impaciente, isso gera em nós uma energia que faz mal para nós. Por mais que a gente fale uma palavra feia para o outro, mas primeiro essa coisa feia rodou o nosso corpo todo por dentro. Aí a gente vai, aparece, destrói as nossas células e por aí vai. Então, quando ele diz ali, começando pela caridade contigo mesmo, é um desses sentidos, né? Que a gente, ou então se cobra muito, tem que ser perfeito em tudo, saiu uma coisinha errada, já fica desesperado, não aproveita aquele momento. A minha neta vai fazer 15 anos, então a minha filha já está promovendo a festa, programando tudo, né? Aí fica nervosa. Eu falei, meu Deus, você sabia que o melhor da festa é esperar por ela? Porque passa aquelas horinhas, né? Passa aquelas horinhas tão rápido. Você, às vezes, planeja, faz isso, faz aquilo, gasta um dinheirão, e na hora, são 4, 5 horas de festa, sei lá quantas horas de festa. Então, passa rápido aquele momento. O melhor da festa é planejar, é ir aproveitando cada momento, curtindo aquilo tudo que você está preparando.
Agora, se fica irritada, fica desesperada, não aproveita nada, além de fazer mal ao organismo, né? Então, a gente precisa fazer um autoexame, saber como é que nós precisamos corrigir determinadas situações em nós, para que a caridade seja amor, para que tudo que a gente faça na vida, a caridade é vida, como diz aqui. O egoísmo é passo para a morte. Isso aqui, tá? No Lampadário Espírita. Então, educando o homem moderno, dentro de vigorosos conceitos da filosofia utilitarista, nem sempre tem visão para alcançar o fulgor resplandecente da vera caridade. Eu acho que foi aqui que a Rose teve ideia de convidar a Vera, porque está aqui, né? Resplandecente da Vera Caridade. Eu acho que quando ela leu isso aqui, ela falou assim: ah, vou chamar a Vera. Por quê? Se a gente não trabalhar, né, como diz o homem moderno, nós somos o quê? Nós somos esse homem moderno. Nós estamos aqui atualmente trabalhando, fazendo, dando o melhor de nós em cada momento. Isso tudo é a verdadeira caridade, nos dando o melhor, oferecendo ao outro o melhor. É claro que às vezes a gente não oferece o melhor, porque a gente tem altos e baixos. Um dia nós estamos maravilhosos, né? Muito felizes. No outro a gente já começa a pensar em umas coisas, aí se aproximam de nós outros irmãozinhos, potencializam aquilo e fica naquela, ó vida, ó azar, e aquilo aumenta, a gente dá tristeza. Aí que a gente precisa de caridade, que alguém venha falar uma palavra boa, fazer uma coisa boa para a gente. Olhar para o céu de manhã e dizer assim: eu tenho saúde. Olha, é bom pra caramba, eu faço isso, sabe? Eu moro em casa, né? Tem gente que mora em apartamento, mas pode chegar na janela também, olhar para o céu. Tem dias que o céu está limpíssimo. Aí você recebe aquele fluido, aqueles fluidos todos. Eu me sinto abençoada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo, para evitar esses baixos que normalmente a gente tem, né? E ele diz mais aqui, ele fala, ele cita pessoas, André Carnegie, Rockefeller, Vicente de Paulo, pessoas que fizeram da sua vida, os dois primeiros tinham muito dinheiro, então puderam ajudar mais pessoas, né? Eles tinham, como é que diz aqui? Ele tinha um instituto, coisas que facilitavam. Quando a pessoa tem muito dinheiro, pode promover muitas coisas para ajudar pessoas, não só dando dinheiro, dando comida, dando nada disso, mas abrindo uma instituição grande, uma empresa grande, dando trabalho, né? Proporcionando empregos. Quantas pessoas têm vários funcionários que podem ser ajudados a receber o seu dinheiro? E ele, como bom homem, a pessoa que oferece esses empregos, ele pode também, com muito carinho, ajudar mais ainda os seus funcionários. Então, essas pessoas tiveram essa facilidade. Agora, Francisco de Paula, como diz aqui, sem posses nem lauréis, deixou-se arrebatar pela caridade, seguindo as pegadas de Jesus. Quer dizer, é o nosso caso. A gente não tem grandes posses, mas tem o coração com vontade de auxiliar. Então, o pouco que a gente tem, ele duplica, ele triplica, por quê? Porque a gente pensa no outro verdadeiramente. Então, ele diz aqui: demora-se modelar no coração de milhares de criaturas que lhe desenvolvem e mantêm a tarefa santificante espalhada hoje por grande parte do mundo. Ele usou desse amor que ele tinha para auxiliar pessoas. Ele não usou da matéria, do dinheiro, nada disso, porque ele não tinha.
Porque muitas pessoas alegam, não dá para eu ajudar porque eu não tenho dinheiro para ajudar. Não, não se ajuda só com dinheiro, se ajuda com uma palavra, com um gesto, um olhar. Às vezes a gente passa por uma pessoa na rua, não conhece, aí dá um sorriso, um bom dia, a pessoa até, né, se assusta. Por quê? Porque ninguém olha para o outro. Aliás, hoje em dia, com o celular, ninguém olha mesmo. Mas o bom é passar pelo outro e dar um sorriso, né? Eu ontem fui lá, ontem não, foi sábado, né? Eu fui numa outra casa fazer um estudo. Aí eu estava falando que aonde eu trabalho tem um sinal e é muita briga de trânsito, né? De pessoal, às vezes atropela ciclista, o ciclista se acha no direito porque está certo, e não está certo, porque tem uma ciclovia, mas ele não anda na ciclovia. Então, essas coisas que a gente observa, né? Aí vem logo um xingando o outro, você corre todo mundo para ver o que está vendo, começam a se xingar. As pessoas não passam um pelo outro, ou param no sinal, olha para o lado e fala assim, um bom dia, né? Seja feliz hoje. Por quê? A gente tem vergonha. Ah, mas xingar o outro, ninguém tem vergonha. Sai rapidinho, céu, feio. Por quê? Porque cada um dá aquilo que tem dentro. É por isso que é fundamental e muito necessário, urgente, que a gente limpe esses nossos sentimentos. Porque, como dizia, não sei se foi Jesus que disse, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheia de amor, vai sair uma coisa boa, com certeza. Agora, se eu estou cheia de angústia, tristeza, medo, né? Eu fecho até a janela do carro para ninguém me incomodar, porque eu tenho medo do outro. Olha que coisa triste, a gente tem que viver com medo do outro. É muito triste isso. Então, não somente através do que possas oferecer em moedas, ou através do que as moedas possam oferecer, né? A gente pode fazer esse exercício hoje, agora. Não somente através do dinheiro, não somente através do que a moeda, o dinheiro pode oferecer, mas através de um olhar, de um sorrisão do nada, né? Abrir. A gente só sorri e demonstra carinho e alegria para quem a gente conhece. Se eu não conheço, não, não vou falar, nem conheço ele. Por quê? Né? Eu gosto, o pessoal lá, a Thelma lá do CO, ela brinca muito. Ah, Vera, adora, faz amizade, faço mesmo. Ó, as casas todas que eu vou, eu falo com todo mundo. A pessoa até fica me olhando, né? Que eu entro toda falante e tal. Por quê? Eu dou o que eu tenho. Se eu vou receber de volta, eu não sei. Eu tenho companheiros que vão às mesmas casas que eu vou e falam assim: ai, não gostei daquela casa, não, né? Parece que eles não gostaram de mim, não sei o quê. Eu falei, eu adoro lá, eu gosto daquela casa, sou tão recebida lá, sou tão bem recebida. Por quê? Porque eu já entro rindo, sorrindo, falando, oi, tudo bom? Como se eu conhecesse muito aquela pessoa, não conheço nada, nunca vi. Acho que é porque eu trabalhei também com público durante a minha vida toda, né? Fui bancária, agora trabalho em comércio. Eu falo, oi, tudo bom com você? A pessoa fica me olhando. Nunca me viu, nem eu nunca vi. Mas por que não falar assim? Porque às vezes já aconteceu comigo de eu estar no caixa, né, no banco muito cheio, que eu trabalhei num banco muito cheio, que o pessoal aí já sabe qual foi. E o doutor Jadiel, lembra dele, doutor Jadiel João Batista, que era juiz? Então, ele ia muito lá no banco, né? E ele entrava na minha fila, assim, que antigamente era aquelas filas, né, de caixa. Aí, e eu lá, a cara feia e tal, aí ele falava assim, bom dia. Eu achava aquele homem tão fino, sabe? Ele transmitia uma bondade, sei lá. Aí eu abri o sorriso para ele. Ele falou: ah, sim, está melhor, né? Por quê? Porque a gente precisa de um estímulo. Se você pega um outro de cara feia, ali já começa uma coisa estranha, né? Mas graças a Deus, se você dá de cara, você não está bem,
e dar de cara com uma pessoa que abre um sorriso e pergunta como você está. Poxa, olha que alegria que a gente causa, né? Então é isso. O importante é nós vencermos as nossas próprias imperfeições, né? Fazer um esforço maior de trazer essa autenticidade, essa questão verdadeira em nós, quando a gente falar, quando a gente se expressar, porque às vezes o que não que acontece de ruim é não saber falar, né? Eu estou fazendo um exercício hercúleo para saber falar, que às vezes eu falo uma coisa e a pessoa não entende, ou então eu sou áspera na hora de falar. Então, isso tudo a gente vai trabalhando. Nós temos ainda um longo caminho pela frente, mesmo que continue na erraticidade. Mas, de qualquer forma, que a gente faça esse esforço aqui e agora, né? E é o que nós precisamos. Muito obrigado pela caridade de me chamar para fazer esse estudo, porque os dois que eu li foram sobre caridade e me faz refletir muito nas minhas atitudes caridosas. Muito obrigada, gente. Boa noite para todos, uma boa semana aí. Obrigada a você, minha amiga, por aceitar o nosso convite. Vamos chamá-la mais vezes, já que precisamos muito de você aqui na Casa de Francisco de Assis. Bem, meus irmãos, mais uma vez, obrigado, Verinha. Que Deus te abençoe, te fortaleça, mantenha sempre assim, com esse bom humor, essa tranquilidade, né? Já nos conhecemos há tantos anos. E na infância estudamos até no mesmo colégio, né? Para você ver como os nossos caminhos se encontram, não é isso? Então, eu só agradeço a Deus, agradeço a todos pela presença. Lembrando que quarta-feira estaremos de volta para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora às 18 horas, novo horário, 18 horas. E depois, às 19h40, teremos a segunda aula do curso do O Sermão do Monte, que a primeira aula foi ótima, a segunda aula com certeza vai ser muito boa. O livro é do Cláudio Fajardo. Quem quiser estudar o Sermão do Monte conosco, quarta-feira, 19h40, depois que termina o estudo do Evangelho, que é às 6 horas da noite, né? Com a Carminha, 6 horas é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai até umas 7h10, 7h15, né, Carminha? E às 19h40 começa o estudo do Sermão do Monte, que é lindo, lindo, lindo. A gente precisa realmente conhecer o Sermão do Monte. Bem, vamos encerrando aqui a nossa palestra pública, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui com a nossa amiga, a Verinha, fazendo a nossa palestra. E eu vou pedir para a Márcia. Márcia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Posso sim, Rose. Obrigada, minha amiga. Então vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, em agradecimento por este momento, que é um assunto tão importante para todos nós, que é falar do amor. Que possamos cultivar o amor todos os instantes da nossa vida, em todos os momentos e ocasiões. Agradecidos estamos pela companheira Vera Isaura, que veio com tanta alegria fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, por mais esse aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, Graças nós a vamos Deus. encerrando agora o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Quero deixar o meu abraço aqui para Denise, Menezes, Jorge, Carmen, Dulcineia, Rose, Márcia, Joana, Carmen Dolores, Verinha, para todos vocês, meus irmãos, que sempre têm acompanhado os estudos da nossa casa, né? Nós estamos muito felizes pela presença de todos. Ó, um beijo no coração de vocês, meus Tchau. irmãos.
Boa noite. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, boa noite. Tchau, boa Deus noite. nos abençoe a Boa noite. todos.